Olá, alunos, sejam bem-vindos para mais uma aula de Sociologia e o tema e a proposta de hoje é a gente discutir o seguinte tema: direitos sociais caem do céu? Vamos pensar lá, né? Todo o legado de conquistas e lutas da nossa sociedade fizeram com que nós tenhamos uma Constituição que garante, que traz garantias para a nossa sobrevivência em sociedade. Se for pensar, o nosso país, Brasil, é um dos que mais possui leis. E leis, o que é senão aquelas que vão garantir para nós os nossos direitos? Claro, vai apontar também quais são os nossos deveres, uma vez que pertencemos a essa sociedade, a sociedade brasileira. Mas aí nos fica o questionamento: direitos sociais caem do céu? Como que eu posso pensar sobre essa questão? É claro, né, e é bem verdade que nada cai do céu. Todo o processo de conquista, de leis e de coisas que vêm para o bem comum da sociedade, não se engane, veio como consequência de muitas lutas, de muitos protestos e de muitas transformações sociais. Então a gente vai ver na aula de hoje justamente isso. O objetivo dela é levá-los a pensar um pouco mais quais foram as condições, alunos, dignas que hoje em dia nós vivemos e que ao longo da história nem sempre foi assim. Foi através de lutas dos nossos ancestrais, de outras gerações, que buscaram uma vida melhor e digna para cada cidadão. E é por isso que hoje em dia a gente pode usufruir e desfrutar dessas coisas que nós chamamos de cidadania, que compreende vários direitos, né? Deveres também, obviamente, mas que nos garante uma vivência mais pacífica, organizada e voltada para o progresso da nação, né? De forma igualitária, aí, como a gente já viu através das leis. Então vamos lá. E pensar em condições dignas nos faz aprofundar e refletir um outro conceito, o da cidadania, o que a gente já vem estudando desde o primeiro bimestre aí. O que vem a ser cidadania? A cidadania é um termo que foi criado, né, antigamente, que tem como o sentido direitos ou garantias desses direitos. Cidadania vem da palavra cidadão, né? Cidadão vem da palavra civitas, que do latim quer dizer cidade, e do grego polis, que também quer dizer cidade. Então a cidadania é justamente um termo criado para trazer o bem comum, a ordem, né? O direito de cada cidadão. Então é através dela que nós passamos a obter várias garantias, uma vez que fazemos parte aí da sociedade como cidadãos. Então, na concepção de cidadania, dentro dessa perspectiva, que nós já temos aprofundado bastante sobre essa temática, hoje, cidadãos são todos os membros de um Estado, todos que fazem parte de um Estado natos, ou seja, aquele que nasceu mesmo naquele país, naquela nação, ou aqueles que foram naturalizados, ganharam ali, né, o documento como fazendo parte também daquela localidade, como por exemplo tem pessoas que têm dupla nacionalidade, então eles passam a pertencer às leis também daquele local, né, com iguais deveres e direitos, e esses podem ser os direitos políticos, civis e sociais, incluindo-se também nestes os direitos humanos, os econômicos e os culturais, ou seja, de fazer parte também dos hábitos e costumes ali daquela nação, daquela sociedade ali. E ao analisarmos, alunos, as suas ausências e presenças, ou seja, da cidadania, percebemos que este conceito, né, mudou muito ao longo da história. Porém, sempre esteve relacionado ao conjunto de indivíduos que tinham algum direito dentro de determinado território. Então, dentro dessa discussão da aula de hoje, a gente pode ver que a base para o entendimento, então, do que é a cidadania é a noção de direito, né? Nós temos direito uma vez que fazemos parte da sociedade, mas será que sabemos quais são todos os nossos direitos? Já que são tantos, será que temos a compreensão de todos eles? E aí nos vem o questionamento da aula de hoje. Como nós sabemos, nenhum direito cai do céu. Os direitos são resultados de lutas sociais ao longo da história. E aí, quando eu falo de lutas sociais, a gente percebe que grupos, né, engajados e organizados foram
os pioneiros aí a fazer com que a sociedade mudasse a sua mentalidade, de não mais excluir parte dela e viver apenas voltada para os interesses de um pequeno grupo ou de uma elite. Então a sociedade ela teve que se fatiar, se desenvolver, se desdobrar e desconstruir. Até hoje está passando por esse processo de algumas mentalidades, né, dominantes em relação a um grupo que muitas das vezes tem poucos direitos aí. E aí a gente percebe também, né, que vários foram os direitos que nós conquistamos, né? Se a gente for pensar lá o direito à liberdade de ir e vir sem ser proibido ou tolhido por outra pessoa, a própria liberdade do culto, né, religioso, de você poder expressar a sua religiosidade, a sua convicção em que você acredita, a questão da própria propriedade, né, você pode ter o seu bem, o seu imóvel, isso foi direito conquistado ao longo da história. O outro direito, direito ao voto, antigamente eram poucos, 10% da sociedade apenas podia participar ativamente da política, hoje em dia todo mundo é convocado acima de 18 anos para poder exercer sua cidadania com o voto, com a escolha. Um outro direito é a manifestação, né? A gente poder concordar ou discordar de alguém, fazer protesto, o direito à instrução, que é o que a gente chama de educação, o direito ao trabalho, estar empregado, ter uma remuneração para poder sobreviver de forma digna. Outra questão, direito à saúde, né? Se você for acometido por uma enfermidade, uma doença, nós temos direito de ser tratado em um hospital e ele de caráter público, né? Gratuito. Isso também é um direito. E direito à remuneração, né? Ninguém pode ser tratado numa condição análoga de escravidão, ou seja, trabalhar sem uma remuneração, sem alimento e ser tratado como se fosse um objeto, uma coisa. Então tudo isso foi direitos, alunos, conquistados ao longo da história da humanidade. Então por isso o tema da nossa aula de hoje, direitos sociais não caem do céu, né? E a pergunta era, direito social cai do céu? A gente viu ao longo dessa aula que não. É com base em muitas lutas, muitos protestos e de outras gerações, né, que lutaram por esses direitos, que hoje em dia a gente pode desfrutar desses direitos, mas que sejamos também, vamos dizer assim, cidadãos críticos e agentes transformadores para deixar, né, para a nossa próxima geração outros legados e também outras conquistas. Então, desde já agradeço a atenção de vocês, alunos, e até a próxima aula.